coração cheio de amor. Boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer abrir essa quinta rodada de Roda da Conversa da Educação do Campo, com o tema Educação Inclusiva Compartilhando Deficiências. Teremos no dia de hoje a presença da professora Flávia Câmara, do Colégio Pedro II, chefe do Departamento do NAPES e do Programa de Doutorado de Ciência, Tecnologia e Inclusão da UF, Niterói. A caminhada é longa, é histórica, de luta, se faz cotidianamente com os trabalhadores, com os pesquisadores, com o povo do campo, com o povo da cidade. Nesse sentido, é preciso alimentar a nossa alma para que enfrentemos juntos os desafios da escola pública, da educação pública, de qualidade, na promoção e na garantia dos direitos que são fundamentais. É direito de todos os sem terra, é direito de todos os quilombolas, é direito de todas as pessoas que vivem no campo ter escola e ter educação partindo das suas próprias realidades. Podemos fazer isso juntos, com música, com poesia, com estudos, juntando a companheirada, para avançar na produção, para avançar na cultura, para pensar a relação campo-cidade como uma dimensão complementar. Escolhi no dia de hoje essa música, Floreou. O arroz deu cacho e o feijão floreou como esperança. Esperança desse momento sombrio, distante da nossa realidade, compreender o mundo rural, compreender os desafios da escola pública e com a nossa riqueza, nossa importante roda de conversa com a professora Flávia no dia de hoje. Professora Flávia, seja muito bem-vinda. Nós, da Coordenação de Educação do Campo, estamos aqui debatendo, trazendo pesquisadores, para que a gente possa avançar cada vez mais na construção coletiva. E é com esse sentimento e intuito, sem muitas delongas, eu queria já passar, então, a palavra e o carinho já pelo aceite do nosso convite da coordenação da sua contribuição de hoje. Você terá de 30 a 40 minutos para fazer uma exposição e a gente vai abrir com todos os educadores que estão aqui presentes, depois três momentos de perguntas destinadas, então, para você tentar mobilizar essa contribuição que você se colocou no dia de hoje. Ok? Um grande abraço e uma boa roda de conversa. Okay. Eu gostaria de agradecer o convite do Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu participei de outras rodas, né, quando o Leandro falou, a professora Eliane Novaes, que eu não conhecia, a professora Aparecida Lobato, e é importante a gente ter a possibilidade de trocar e conversar sobre as nossas experiências, né? Então, eu que agradeço. Essa música aí já mexeu comigo já no início, eu falei, já vou começar a chorar antes de começar a falar. Eu falo muito, tá, gente? Então, podem sinalizar, podem parar e podem pedir para ir devagar ou para repetir, enfim, eu conto com todas as orientações de acessibilidade de vocês. Tem alguém que faça leitura labial no grupo e que precise que eu fale mais devagar, alguma coisa assim nesse sentido, ou não? Posso... Alguém que precisa fazer leitura labial? Não? Acredito que não, Flávia. Ninguém se manifestou aqui, não. Ok. Então, eu trabalho com a inclusão. Na verdade, todos nós trabalhamos com inclusão, né? Eu acho que a gente já pode começar pensando assim, né? E depois eu vou falar sobre isso mais detalhadamente. E hoje eu queria conversar com vocês sobre os processos inclusivos que, mesmo que aconteçam em realidades diferentes, eles têm as mesmas essências,
né, considerando que eu estou trabalhando com o termo essência como no sentido de origem, e não de que eles sejam puros e iguais, né? Mas a gente trabalha com a questão do pertencimento, do fazer com que o outro se sinta parte de um todo. Eu vou começar com algumas categorias, e assim, falar de inclusão é um tema muito amplo, muito grande, muito rico, que demanda uma série de discussões e de categorias que eu não consigo falar em 30 minutos, em 40 minutos, e eu também não tenho a pretensão de esgotar esse tema, porque eu não tenho conhecimento para esgotar esse tema. Eu acho que é um tema reflexivo, né? Então, eu vou apresentar para vocês algumas categorias. Essas categorias, elas foram estruturadas não por mim, essas categorias foram estruturadas pelo professor Paulo Pires de Queiroz, num vídeo que está no YouTube. Se vocês tiverem interesse, podem procurar o professor Paulo Pires de Queiroz, e ele faz a definição dessas categorias, porque eu assisti esse vídeo e escolhi essa pessoa para me orientar no doutorado por conta desse vídeo, porque ele traz um debate do campo da sociologia, que é um debate diferente do debate que eu estava acostumada na educação. Então, assim, com a autorização dele, eu estou me apropriando para fazer esse panorama, e aí quem quiser aprofundar nessas categorias, eu sugiro que consultem o vídeo do professor Paulo. Então, assim, a gente aproveita tudo que é bom e é maravilhoso, a gente dá o crédito no plágio, né? E aí vocês podem fazer essa consulta. Então, ele fez uma separação do processo de inclusão, e eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês, que é a partir da ideia do pensando inclusivamente no ensino inclusivo. Parece que é uma repetição de ideias, mas não é uma repetição de ideias, é uma demarcação de território. Pensar inclusivamente o ensino inclusivo é fazer com que o ensino inclusivo esteja dentro de todos os espaços, todas as esferas da sociedade, não só da escola. Então, a gente está pensar inclusivamente no ensino inclusivo é pensar numa escola que tem uma ação que é para além da escola. É pensar numa escola que tem uma ação que pode, sim, impactar socialmente o lugar onde essa escola está. Então, ele fala assim, primeira coisa, a gente pensa inclusivamente no ensino inclusivo. Então, eu saí daquela ideia de que eu vou pegar a criança com deficiência, o aluno com deficiência, a pessoa com deficiência, e vou colocar na escola e vou ensinar ele alguma coisa. Não é isso. Eu estou compartilhando as nossas, por isso que até lá no nome da palestra está deficiências e eficiências, eu estou compartilhando porque esse processo de inclusão, ele é contínuo, o tempo inteiro. Quando eu penso inclusivamente no ensino inclusivo, eu preciso pensar numa escola que seja inclusiva. Então, eu saio da sala de recursos, eu saio do ambiente do apoio escolar, eu saio do ambiente da classe de aceleração, eu saio desses ambientes demarcados arquitetonicamente dentro da escola, arquitetonicamente e às vezes socialmente. Às vezes a gente não tem o espaço físico, mas a gente tem um espaço social em que a gente demarca esse território, que é o território do que está na frente, do que está do lado do professor, ou do que está no fundo, para não atrapalhar os bons que estão na frente. Então, eu começo a pensar na criação de uma escola que seja inclusiva. Para eu pensar na criação de uma escola que seja inclusiva, eu preciso transformar as salas de aula. Como é que eu transformo a sala de aula? Eu transformo a sala de aula a partir do momento que eu começo a perceber, aprender, compartilhar sobre as diferenças raciais que estão dentro da sala de aula, porque isso é inclusão. Sobre as diferenças culturais dos meus alunos que estão dentro daquela escola, que embora façam parte de uma mesma comunidade, em algumas situações, existem diferenças dentro das diferenças, né? As diferenças familiares que essas pessoas trazem para a escola, não só os alunos. Pensar numa sala de aula inclusiva e transformada é pensar no professor, no profissional de apoio escolar, no profissional que faz a faxina da escola, na merendeira, em todas as pessoas da escola como pertencentes àquele espaço.
que não é só a sala de aula. A sala de aula aqui está sendo usada como uma forma de representação, né, do espaço escolar. Então, eu vou pensar nas diferenças raciais, eu vou pensar nas diferenças culturais, eu vou pensar nas diferenças familiares, eu vou pensar nas diferenças de gênero, eu vou pensar nas diferenças religiosas, como todas essas diferenças, dentro da sala de aula, em certa forma, nos exclui e nos fazem incluir. Porque o processo de inclusão, a gente pode achar que ele está relacionado apenas à deficiência, e isso não é verdade. Quando a gente fala de inclusão e de exclusão, a gente está falando de um conceito também de barreira. O que é a barreira? É aquilo que me impede de fazer parte daquele grupo, é aquilo que me impede de participar. E quando eu falo fazer parte, quando eu falo participar, eu não estou dizendo que impeça a criança de estar ali, não é isso. Impeça a criança de se sentir aprovado a participar, a perguntar, a se manifestar. Então, se eu tenho numa situação, um aluno, ou um colega, ou um membro da escola, que por algumas dessas questões, sejam elas religiosas, de gênero, de organização familiar, de referências culturais, raciais, e essas pessoas, de alguma maneira, elas são tolhidas, cerceadas, não há um espaço em que elas possam se manifestar de forma respeitosa e de forma profícua, a gente faz exclusão. Então, pensando dessa forma, em todos os momentos e em todos os lugares, nós podemos ser tanto agentes de inclusão como agentes de exclusão. Pensando dessa forma também, a gente pode chegar à conclusão que eu posso ser incluída em determinados ambientes, em determinadas situações, e posso ser excluída em outros ambientes, em determinadas situações. Então, pensar que essas relações elas não são fixas, né? E que a gente transita nesses espaços de inclusão e de exclusão, pensar nisso faz com que a gente comece a raciocinar e ter mais cuidado na nossa ação quando a gente direciona essa ação para alguém dentro da escola. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente começa a pensar dentro dessas categorias que foram colocadas lá pelo professor Paulo, nessa fala dele, que eu já citei, a gente começa a questionar os estereótipos e as discriminações. Porque a gente vê que, em algum momento, nós somos os discriminados e somos as pessoas também vistas de forma estereotipada. E isso eu não estou dizendo que porque acontece comigo não pode acontecer com outro. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que mesmo sem saber, mesmo sem perceber, mesmo que a gente não tenha consciência disso, a gente reproduz todos esses modelos de inclusão e de exclusão. Então, às vezes, eu sou muito inclusiva para uma determinada situação, por exemplo, para uma diferença. Eu sou muito inclusiva para uma diferença cultural e eu sou extremamente excludente quando eu lido com uma questão religiosa, por exemplo. Né? E isso pode acontecer independentemente das variações religiosas que a gente tem dentro do nosso país, dentro das nossas comunidades. Então, quando a gente aprende sobre todas essas diferenças, e aí a gente aprende sobre a discriminação, e a gente começa a perceber que as discriminações elas acontecem não só naquilo que é dito, naquilo que é feito, mas também nos nossos silêncios, também nas nossas omissões, também quando a gente não compra briga, também quando a gente deixa passar batido, finge que não viu. A gente começa a pensar, agora mais especificamente, saindo das categorias, dentro da escola, e aí eu vou começar a falar de ensino, que é mais a minha praia, assim, em termos práticos, entre a diferença entre a aptidão e a habilidade. Porque na escola a gente trabalha
com o conhecimento, com aptidão e habilidade. Bom, qual é a diferença, né, que a gente pode fazer entre a aptidão e a habilidade? A aptidão é aquela disposição que a gente já nasce com ela para fazer alguma coisa. Eu tenho aptidão para alguma coisa. Algumas têm aptidão para desenho. Por exemplo, algumas pessoas desenham, nunca fizeram curso, têm uma aptidão para desenho. A aptidão, ela pode ser elaborada. Essa pessoa, ela pode ter um estímulo, um incentivo, e essa aptidão, ela é melhorada. Outras pessoas, mesmo com esse estímulo, essa aptidão não é desenvolvida. Ela faz parte de uma característica dos sujeitos. As habilidades, elas dizem respeito ao nível de competência que a gente tem frente a um determinado objetivo, frente a um determinado objeto. Então, eu sou apta a falar porque eu não tenho nenhum comprometimento fisiológico, biológico, que me impeça de falar. Então, eu tenho essa aptidão para falar. Eu tive um desenvolvimento da oralidade normal que me permite hoje falar. Isso não significa que eu tenha habilidade para falar. No meu caso, eu acredito que seja uma habilidade que eu falo dormindo, sozinha, acompanhada, em qualquer lugar. Mas para algumas pessoas, falar em público, essa não é uma habilidade. A habilidade é escrever. Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente trabalha na escola, a gente não faz a distinção entre o que é aptidão e o que é habilidade. A gente acredita que esse aluno que chega e esse professor que chega, ele vai ter que ter aptidões e habilidades todas no mesmo nível, como se tudo fosse a mesma coisa, né? Então, é aquele assim, se você se esforçar, você vai conseguir fazer. E isso não acontece necessariamente nessa ordem. Se você tentar, você vai conseguir. Às vezes, se você tentar, você vai conseguir, realmente vai conseguir. Quando a gente fala de deficiência, nem tentando vai conseguir, num nível de habilidade que a escola exige, num nível de habilidade que a escola espera. Então, quando eu consigo perceber que existe essa diferença entre a aptidão e a habilidade, eu consigo desenvolver no meu aluno características de aptidão e características de habilidade. Vamos para a prática. Eu gosto de trazer exemplos práticos para o que a gente está discutindo, né? Ninguém nasce com aptidão para escrita, por exemplo, né? A escrita, ela não é inata. A gente não nasce e escreve como a gente fala, né? A escrita, ela é uma construção social de um código que tem representações. Nós temos habilidades fisiológicas, estruturas fisiológicas, plásticas, cerebrais, para aprender a escrever, no nosso caso, a escrita alfabética. Tá? Então, a criança, ela tem uma aptidão para aprender aquilo. E aí ela vai para a escola e ela vai ser estimulada e ela vai aprender a escrever. O nível de escrita que essa criança vai desenvolver ao longo da vida, ele já não está mais no campo da aptidão, ele está no campo da habilidade. Qual é o nível de habilidade que essa pessoa tem para escrever? E aí eu estou falando das pessoas neurotípicas, né? Não estou falando das dificuldades de aprendizagem. Percebem que tem uma diferença entre ser apto e ser hábil para fazer alguma coisa? E uma coisa não anula a outra coisa? Por outro lado, se eu tenho uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, uma criança que tem uma estruturação cerebral que não é favorável à construção da escrita, a aquisição dessa aptidão de escrita, por exemplo, nas pessoas com dislexia, nas pessoas com deficiência intelectual leve, nas pessoas com os transtornos de escrita, que é diferente da dislexia, essa aptidão, ela demora, ela tem um tempo, ela exige uma metodologia diferente. Essa criança não vai me responder como as outras respondem. Porque ela não tem estrutura neurobiológica para que o processo que foi pensado, estudado e divulgado nas nossas
universidades onde todo mundo aprende do mesmo jeito, nós aprendemos, eu fiz pedagogia, eu aprendi a ensinar partindo do princípio que todo mundo aprende do mesmo jeito. Esse sujeito não aprende do mesmo jeito. E eu só vou pensar na inclusão se eu entender que o problema não está nesse sujeito que não aprende do jeito que eu aprendi a ensinar. A questão está na minha possibilidade e na minha disposição para estimular habilidades, estimular as aptidões desse sujeito para que ele possa dar conta das habilidades que ele tem. E aí, no atendimento que a gente faz inclusivo, não falando somente de educação especial, e aí eu estou falando do pensar inclusivamente na vida, o que a gente faz? A gente valoriza a habilidade, potencializa a habilidade para compensar aquilo que, aquela área que a gente não tem uma habilidade tão bacana assim. E aí a gente reforça a autoestima, essa pessoa se sente capaz de fazer, e ela se sentindo capaz de fazer, ela abre possibilidades para que você trabalhe melhor a aptidão dela, tá? Trazendo para uma realidade que é de todo mundo, desde os tempos da escola, provavelmente nós que somos professores e educadores, éramos os colegas do grupo, do trabalho em grupo, que faziam a apresentação do trabalho, né? Eu acho que... Por quê? Porque essa era uma habilidade nossa. Não significa que as outras pessoas não tivessem uma participação importante no trabalho e que não construíssem um conhecimento sobre aquele trabalho, mas era uma habilidade nossa. Eu queria só ler eu gosto muito do Rubem Alves e queria ler um textinho para vocês que eu acho que ele fala muito sobre o trabalho inclusivo, né, do professor. Ele fala assim: Adélia Prado me ensina pedagogia. Diz ela: não quero faca nem queijo. Quero fome. O comer não começa com queijo. O comer começa na fome de comer queijo. Se não tenho fome, é inútil ter queijo. Mas se eu tenho fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de arrumar um queijo. Então, é mais ou menos isso que a gente faz no processo inclusivo. Se eu tenho o interesse em fazer com que aquele sujeito aprenda, e aí eu não estou falando só da inclusão da deficiência, eu estou falando da inclusão de forma geral, se o desejo existe, se o desejo de comer o queijo existe, eu dou um jeito de arrumar esse queijo. E eu vou correr atrás, e eu vou fazer parcerias, e eu vou tentar trazer essa realidade para mais próxima de mim. É uma dica de como trabalhar com as crianças e com as pessoas com deficiência, uma coisa que eu demorei para aprender, mas aprendi. É perguntar para eles o que facilita e quais são as dificuldades. Geralmente eles sabem dizer exatamente para a gente o que facilita, qual é a dificuldade, tá? Se a gente chega e pergunta o que eu posso fazer para tornar essa situação mais acessível, eles vão dizer para a gente. E aí, nós nos diferenciamos a partir dessa questão do desejo de incluir e de fazer diferente, nós conseguimos distinguir, né, os professores dos educadores. Os educadores, todos fazem inclusão. Os professores não necessariamente. Então, quando eu falo assim, eu estou falando no início da minha fala, que eu falei, eu estou falando com vocês que são todos professores e são todos profissionais da inclusão, é porque eu estou partindo do princípio que todos somos educadores. Flávia, você não se considera professora? Não, eu sou professora. Quando eu me apresento profissionalmente, eu me apresento como professora. Mas a nossa postura política, e aí é o político de ter consciência da ação que a gente faz e do nosso potencial de transformação na sociedade, ele diferencia quem é professor de quem é educador. Por quê? O professor ensina. O professor, para ensinar, ele tem a técnica de ensino, pelo menos deveria ter, né? Tem a técnica do ensino, tem o conceito da sua área de conhecimento, existe uma lógica, existe um passo a passo, existe uma metodologia.
ele está implicado com um projeto de sociedade X. O professor, ele pode estar ali trabalhando, passando conhecimento, construindo conhecimento e dizendo para os alunos dele que todo o nosso processo social, político, cultural, ele é regido por critérios de meritocracia, por exemplo. E ele não é professor? Ele é professor. Ele ensinou, ele tem o conteúdo, ele tem a técnica, ele passou o que é o conhecimento historicamente construído e valorizado e reconhecido como legítimo, então ele é professor. Os educadores, eles são diferentes. Por quê que os educadores são diferentes? Porque eles também têm o conhecimento da técnica, também ensinam, eles também partem de conceitos, eles também partem de lógicas, eles também partem de metodologias. Aí começam as diferenças. Eles têm consciência daquilo que eles não sabem. E eles têm consciência daquilo que do impacto daquilo que ele ensina na sociedade. Então, não saber, ter consciência que não sabe, é uma condição primordial para a gente trabalhar com isso. Se permitir não saber, se permitir aprender com o outro. Eu não estou fazendo apologia à falta de formação, ao contrário disso. Eu estou querendo dizer para vocês que não adianta a gente esperar ter formação, entender, saber como é que faz, entender sobre autismo, deficiência, intelectual, leve, severa, moderada, decorar todos os CIDs, os códigos do DSM, para trabalhar com a inclusão. Isso é em vão. Eu acompanho 9 crianças autistas na escola em que eu trabalho, e se eu pegar essas 9 crianças autistas e colocar para um professor, um colega avaliar que não trabalha com inclusão, que não tem uma formação específica para fazer essa diferenciação, não identificaria que essas crianças têm o mesmo diagnóstico no papel, o mesmo diagnóstico clínico, porque são sujeitos totalmente diferentes. Como é que a gente faz inclusão? Quando a gente admite que a gente não sabe trabalhar com aquela criança, isso não é vergonha, não é um problema, e aí a gente vai construindo, a partir do reconhecimento que eu tenho das habilidades dessa criança, né? E a partir do conhecimento que eu tenho das aptidões dela, em paralelo com aquilo que eu tenho de conhecimento sobre a síndrome, sobre a deficiência, sobre a característica do caso, eu começo a traçar a minha intervenção pedagógica, tá? Então, educadores, eles estão preocupados com um projeto de sociedade que seja inclusivo, que reconheça as diferenças, que valorize os sujeitos. Então, mesmo quando eu não tenho uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência na minha escola, mas eu, em algum momento, eu ensino para essas pessoas como é que a gente conduz uma pessoa cega na rua? Eu não preciso ter um aluno cego para trabalhar isso na minha sala de aula, porque o meu aluno está na rua. E ele na rua, ele vai encontrar uma pessoa cega. E ele vai saber como é que ele faz a condução de uma pessoa cega, a gente não segura na pessoa cega, a pessoa cega que segura na gente, no braço da gente ou no ombro da gente. Quando eu faço isso, eu estou educando, eu estou incluindo e eu estou fazendo com que essa minha prática dentro da escola, ela seja propagada fora da escola, na comunidade. Quando a gente tem, por exemplo, dentro de uma realidade da escola, um evento, ou seja o que for, e a gente faz acessibilidade desse espaço para a pessoa com deficiência, ou para a pessoa que, por algum outro motivo, que não a deficiência física, precisa de algum suporte, eu estou incluindo e estou ensinando sobre inclusão. E eu ensino sobre inclusão para os meus alunos, para a minha comunidade, para a minha família, naquele lugar que eu estou atuando, tá? Uma vez me perguntaram assim, por que a lei, e aí
a gente sabe que existe uma grande distância entre o que diz a lei e o que acontece na prática. Eu sei disso, né? Mas uma pessoa me perguntou assim, por que a lei diz que precisa ter piso tátil em prédios públicos se no prédio público pode não ter nenhum cego? Por que tem? É um desperdício. A pessoa falou isso para mim. Isso é um desperdício de dinheiro público, você colocar um piso tátil se não tem nenhum cego dentro daquele prédio, por exemplo. Não é um desperdício de dinheiro público, porque o prédio público, ele deve ter acesso ao público. Então, eu posso não ter uma pessoa que trabalha lá, eu posso não ter uma pessoa que estuda lá, mas a pessoa que vem de fora e que precisa dessa acessibilidade, ela precisa ter essa acessibilidade. E aí eu estou falando de um exemplo top, né? Pensar em piso tátil é um exemplo, assim, é o luxo, né? Mas a gente pode levar lá para a nossa escola. Como é que eu faço acessibilidade de uma disciplina que eu não tenho, num lugar que eu não tenho uma sala de recursos, que eu não tenho um computador, que eu não tenho um teclado colmeia, que eu não tenho uma série de equipamentos para fazer a acessibilidade para esse aluno? Como é que eu trabalho com determinadas situações, com determinadas deficiências, quando eu não tenho o material X lá, maravilhoso, que eu vi na internet, no Pinterest, ou na lista que o MEC colocou de materiais da sala de recursos. A gente só consegue fazer isso com a formação do profissional. Porque é na nossa formação profissional que a gente aprende que o aparato mais sofisticado, mais fundamental, mais importante, assim, o must do aparato é o educador que trabalha para a inclusão e é esse sujeito que está ali para aprender. Se a gente tiver uma formação boa, adequada, e nesse processo de correr atrás por aprender, a gente consegue fazer com que a inclusão aconteça dentro da escola. Vou só contar um casinho. Ih, acabou meu tempo. Só contar um casinho. Uma vez eu fui numa escola para falar sobre isso, e aí eu cheguei, eu era mais jovem, né? E aí, na verdade, era uma faculdade. E não me reconheceram como a pessoa que ia falar. E aí eu fiquei ouvindo o que o pessoal estava falando, os alunos estavam falando. Eles estavam falando assim, vem uma mulher aí falar do Pedro II, e vem falar sobre o atendimento. Na época nem tinha sala de recursos. Vem falar sobre atendimento de criança especial e tal. E aí eles começaram a falar assim, é muito fácil a pessoa vir aqui falar, porque o Pedro II é uma escola muito rica, e eles têm uma série de equipamentos. E falaram até coisas que eu nem sabia que a gente tinha essa fama de ter, porque a gente também não tinha. Mas, assim, falaram como se fosse uma coisa, assim, era praticamente o MIT, a minha sala, né, do atendimento. E eu fiquei ouvindo e fiquei calada. Quando a aula começou, ficou todo mundo constrangido, porque viram que falaram e eu estava perto. E a atividade que eu levei era uma atividade muito simples. Eu levei para eles a demonstração de uma atividade que é a primeira atividade que a gente faz quando a criança chega para a atividade no laboratório de aprendizagem. Senta todo mundo numa rodinha, tira o sapato antes de entrar na sala, né? Primeiro que a sala tem uma cara que não é sala de aula. Eles tiram o sapato, sentam na rodinha e a gente começa a conversar. E aí, fulano, quem vai falar primeiro? Quem vai falar primeiro, quando as crianças estão organizando quem vai falar primeiro, eu estou trabalhando com eles turno de jogo. Entender o turno de jogo é parte de uma função cognitiva super importante que, por exemplo, a criança com TDAH tem dificuldade, a criança com autismo tem dificuldade. E eu cheguei e falei assim, quem vai falar primeiro? O fulano vai falar primeiro. Muito bem. O que você fez no final de semana? Se a aula for na segunda, o que você fez ontem? Ontem eu fiz isso e isso. Muito bem. O fulano fez o que mesmo? Então, Marcelo, o que foi mesmo que a Flávia fez? Aí o Marcelo fala, a Flávia disse que ela foi ao mercado com a mãe dela. Então, eu trabalhei a ordenação espacial, porque eles sentaram no chão. Eu trabalhei o turno do jogo, porque cada um vai falar na sua vez.
A Flávia disse o que ela falou. Quando a Flávia disse o que ela falou, ela fez uma recuperação de memória de curto prazo. Ela buscou essa informação lá na memória, ordenou essa informação, transformou essa informação numa frase que pudesse ser entendida pelo grupo, e falou para o grupo. O Marcelo ouviu a frase que a Flávia disse, repetiu a informação da Flávia, que não necessariamente como a Flávia falou. Então, ele trabalhou a memória de curtíssimo prazo, a ordenação da informação, reproduziu a fala que foi da Flávia. E quando ele fez isso, ele ainda falou assim, a Flávia, ele ainda usou elementos sintáticos que a gente trabalha em português, para dizer que eu tinha dito que fui ao mercado com a minha mãe. Aí eu falo assim, Ana Lu, o que você fez? Ah, então, eu fui naquele lugar, sabe aquele lugar que tem aquele monte de gente? Então, aquele lugar que tem um monte de gente. Ah, que lugar é esse? Ah, é aquele lugar que a gente sempre vai. Ah, aquele lugar... Mas tem um monte de gente? Tem um monte de gente. E como é que é o lugar? Ah, eu não lembro. Tem aquele cara. Ah, como é que é aquele cara? Ah, aquele cara que veste vestido. Aí eu já entendi o quê? Ela foi a uma missa, ou em algum lugar que tem alguém que veste um vestido, ou foi ao médico. Aí eu vou começando a linkar onde essa criança foi para eu começar a direcionar as perguntas. Sabe o que me diz essa resposta da Ana Lu? Que essa criança tem repertório restrito, vocabulário restrito, comprometimento de memória de curto prazo. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o aparato tecnológico caríssimo de última geração que eu usei para fazer todas essas leituras e entender que, para a Ana Lu, que não conseguiu nomear o lugar que ela foi, os elementos, as coisas que ela viu, eu vou precisar trabalhar repertório de palavras? Então, eu vou trabalhar com ela nomeação de coisas, objetos, sentimentos? E para outra criança que conseguiu, para o Marcelo que conseguiu repetir tudo, a memória do Marcelo de trabalho está ok, porque ele conseguiu ordenar aquilo que ele ouviu, reproduzir para mim direitinho o que ele ouviu no tempo que estava determinado para que ele falasse. Então, ele tem uma memória de trabalho ok, ele tem o turno do jogo ok, ele tem controle inibitório, ele esperou a vez dele de falar. E aí, com o Marcelo, eu vou fazer uma intervenção que é diferente da intervenção que eu preciso fazer com a Ana Lu. Gente, o aparato não é a sala, não é o espaço, não é o computador, é o conhecimento que eu tenho de como funcionam as funções executivas, quais são as características de determinadas dificuldades de aprendizagem e como eu propiciei que as crianças se manifestassem de uma forma muito descontraída, todas as suas habilidades e aptidões. Talvez uma pessoa entre na minha sala, e isso é uma coisa que acontece com muita frequência, tá, gente? Já aconteceu com mais frequência do que agora. As pessoas entram e falam assim, nossa, essa professora não é dada ao trabalho. Porque ao invés de ensinar, ao invés de estar com a folhinha, né, de fazer um exercício, né, vamos fazer um caderninho de caligrafia, ela está batendo papo com as crianças. Eu não estou batendo papo, eu estou estruturando o pensamento. Porque o que a gente tem de mais importante é o desejo de aprender, o conhecimento que a gente tem e o compromisso que a gente tem com aquilo que a gente quer fazer para promover uma educação inclusiva. Tá bom? Tinha mais um montão de coisa que eu vou parar por aqui para vocês poderem falar. Muito obrigada e falem, por favor. Senão eu vou embora. Obrigado, Flávia. Obrigado. A Cida já tá aqui há algum tempo organizando, então tem várias questões assim no chat. Vários professores, educadores da rede municipal, convidados,
falando sobre a riqueza da tua fala, da tua contribuição para pensar a teoria e a prática, para pensar os conceitos relacionados à inclusão, né? Assim, principalmente na escola pública, que você tem uma construção histórica de exclusão, né, da sociedade como um todo. Então, a gente tem entender a inclusão, principalmente no campo, né, entender a inclusão como um processo de construção é fundamental. Então, assim, já queria te agradecer, te parabenizar. Acho que você pode, com o que você tinha mais para falar, para trocar com a gente, você pode, dentro das perguntas, você pode estar fundamentando aí do que você tinha mais para complementar essa tua organização da exposição de hoje, tá? Então, a gente vai... todo um pessoal não para, não. Excelente fala da Flávia. Muito bom. Não dá Daqui a pouco a confiança. gente deixa a Flávia falar mais, gente. Mas vamos Flávia, fazer o seguinte. a gente tem algumas questões, A né? Cida vai organizar, então, o bloco de questões, e aí a gente abre para você continuar dialogando com a gente, tá bom? Beijo, muito obrigado. Flávia, a gente gostaria de te parabenizar e te agradecer desde já, né, pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui nessa roda de conversa com a gente. Né? Tem algumas questões aqui para vocês, a gente vai fazer assim, em bloco de 3, né, para poder não tumultuar a sua fala depois, e depois você se perde e você acaba não respondendo nada. Mas antes de passar as questões para vocês, eu só queria passar um informe rapidamente aqui para o pessoal. Pessoal, a gente colocou no grupo das escolas do campo e também distribuímos e divulgamos para os pedagogos, para os gestores das escolas, né, da rede municipal, principalmente as escolas do campo. A gente colocou 2 cursos que a gente está organizando na nossa rede, tá? Um é o programa Escola da Terra, tá bom? Que a gente já tem alguns inscritos, mas ainda a inscrição termina hoje. E eu vou colocar para vocês aqui o link depois eu passar as questões para a Flávia, enquanto ela vai falando, respondendo, vocês vão se interessando no curso. Não, alguns aqui já estão fazendo parte, outros não. E a gente tem também o curso de Memórias da Luta pela Terra no estado do Rio de Janeiro, que é um curso pela UERJ, tá? Então, assim, a gente tem esses 2 cursos aí em organização. O curso Memórias de Luta pela Terra, ele já está para começar, né, no início de setembro, já daqui a 2 semanas aproximadamente. E os comunicados para esses cursos serão todos feitos por e-mail. Então, eu solicito para que vocês, né, vejam o e-mail de vocês e comuniquem ao pessoal também de vocês, das escolas e tudo, que verifiquem os seus e-mails para poder confirmarem as suas inscrições, tá? Então, para todos os 2 cursos, eu vou colocar o link aqui no chat, durante as questões que a Flávia for respondendo, e na sequência também eu estarei colocando o link da lista de presença, tá bom? Então, atenção, eu vou soltar 3 links, tá? 2 são para cursos de formação e 1 é a lista de presença. Para quem deseja fazer algum outro curso, a gente tem esses 2, e por opção pode fazer os 2 se tiver disponibilidade. E um dos links também é a lista de presença. Eu vou colocar o nome na frente e o link em seguida, tá ok? Só para vocês não ficarem perdidos na hora vocês preencherem a lista, ok? Flávio, então vamos lá. A primeira questão aqui, quem trouxe foi a Iris. A Iris, ela coloca o seguinte, ela faz uma questão para você. Como trabalhar a inclusão diante da falta de entendimento desse conceito, né, enquanto mais amplo? Tá? São 3. Eu tenho 2 questões e um inscrito, que é o Marcelo. E a outra questão é uma questão que eu, pensando aqui, eu também fiz, né? Como que a gente pode, né, realizar, né, de forma prática, né, essa educação inclusiva no contexto rural, né? Que a gente sabe que o contexto rural ele é muito complexo, ele é muito considerado de fora, de todas as complicações que nós temos na área rural, embora o urbano também tem, mas o campo ele se conceitua muito mais por conta do descaso, né, descasos, dos contextos, né, políticos. Como é que a gente pode, de forma prática, a gente, né, tá executando, né, essa questão da educação inclusiva, né?
E a terceira questão é a que o Marcelo vai trazer para você. Pode falar, Marcelo. Então, Flávia, eu acompanhei, fiquei trabalhando um período, eu e a Cida, numa equipe do campo, mas dentro de uma equipe multiprofissional, na Secretaria de Educação de Campos, uma equipe que trabalha com a inclusão, né, com a AE. Uhum. E aí uma coisa que, assim, a partir da tua fala, me provocou aquilo que a gente já alguns anos atrás, mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás, a gente questionava muito relacionado que, ora, a inclusão é vista como medicalização, ou seja, como um processo hospitalocêntrico de diagnóstico, ou seja, só há inclusão nas escolas se houver diagnósticos, então, baseado em cima das deficiências múltiplas, as múltiplas deficiências e tipos de deficiência, e quando outros elementos da inclusão não eram associados a uma política de inclusão, como você apresentou de forma fantástica. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, se possível, pela tua formação, pela tua militância também no campo da inclusão dentro do Colégio Pedro II, é um pouco dessa dimensão de discutir sobre gênero, discutir sobre a questão da inclusão, quando as crianças são forçadas a sair porque não tem escola de segundo segmento, então elas são deslocadas do campo para a cidade, não é um processo de exclusão, quer dizer, isso não é um elemento para pensar a educação no próprio território, ou seja, criando uma ideia de hierarquia entre o que está no campo é só até uma série e depois você tem que sair, ou seja, você não debate um processo de inclusão das pautas políticas, das pautas produtivas, dentro do ambiente da escola, ou seja, isso está dentro do campo de disputa da inclusão. Eu queria que você ajudasse a gente a pensar, a refletir mais sobre isso, porque eu não entendo a inclusão apenas, não entendia e não entendo a inclusão a partir de uma visão hospitalocêntrica, ou seja, fundado numa visão hospitalocêntrica. Eu entendo a inclusão um processo muito além disso, né, de pensar corpos gordos, por exemplo, questão racial, entendo como elemento fundante, e principalmente para pensar a inclusão na escola. Então, queria que você ajudasse a gente a pensar um pouquinho, e aí depois a gente parte para as próximas perguntas dos nossos professores. Eles estão aqui com várias questões, eu acho que isso é muito bom, e você ajuda a gente a pensar. Obrigado e um beijo. Então, vamos lá, vamos tentar. Em primeiro lugar, essa ideia da inclusão como um conceito mais geral, ela vem das brigas, das lutas dos movimentos sociais, né? Então, existe uma disputa por espaço, por reconhecimento, e aí a gente, em alguma medida, isso também, esse discurso que eu faço de que a inclusão ela não é só da pessoa com deficiência, não é um discurso unânime dentro do campo da inclusão, tá? Não é todo mundo que pensa assim, essa é a minha forma de pensar, não só minha, né, de algumas pessoas, e por isso que eu procurei o professor Paulo, porque eu me identifiquei com essa possibilidade, porque eu acho que é muito complicado você conquistar alguém para entrar numa luta, porque trabalhar com inclusão é luta, não é fácil. Todas as vezes que eu estou chorando por algum motivo, por alguma briga, quem está próximo de mim sabe que eu falo assim, mas ninguém falou que ia ser fácil, então não é fácil, né? Mas quando a gente começa a colocar o outro se percebendo como também excluído, percebendo a sua dor também, porque às vezes a gente apanha e a gente não percebe que está apanhando, a dor fica lá e a gente não consegue identificar quem bateu. A gente consegue entender que o processo de inclusão não é só da pessoa com deficiência, por exemplo, né? Então, por isso que eu trago essa discussão do que é maior. Dentro da inclusão, existem vários movimentos, e a inclusão também, ela não existe, né? A inclusão, na verdade, ela é um projeto de sociedade. A gente trabalha para que a gente tenha uma sociedade que seja cada vez menos excludente. Mas essa inclusão, ela não existe em lugar nenhum, ela é totalmente utópica. Por que ela não existe? Porque novas barreiras vão sendo construídas.
Então, quando nós éramos crianças, usar óculos e usar aparelho no dente era o motivo da chacota, de implicar e tal. Hoje isso não é mais um problema, todo mundo usa e isso não é mais um problema. Aí você tem um outro problema, agora o problema é ser gordo. Né? Não que antes ser gordo não fosse o problema, mas hoje a gente tem outras discriminações relacionadas a padrões estéticos, por exemplo. Então, assim, as barreiras de exclusão, elas vão sendo construídas. Então, esse é um processo. A gente tira uma barreira aqui, sobe outra barreira lá. A gente tira essa barreira aqui, aparece outra barreira lá. Então, é um processo de luta. Por isso que eu falei, quando eu falei dos educadores, que é necessário que exista um comprometimento com um projeto de sociedade. Então, eu não faço a inclusão na minha sala só para o meu aluno com deficiência. Eu faço a inclusão na minha sala para que esse processo ele seja difundido. E dentro dos movimentos de inclusão, tem um grupo de pessoas que acha que negar a deficiência é uma forma de fazer inclusão, e eu sou contra isso. Porque eu acho que quando a gente nega a deficiência e a necessidade do apoio, do aparato e do atendimento especializado, eu não estou fazendo inclusão. Eu não estou permitindo que aquela pessoa, aquele sujeito seja capaz de escolher. E aí eu vou retomar uma fala da professora Eliane, na semana passada, que alguém perguntou assim, mas o aluno do campo, ele tem que sair, ele quer sair, como é que eu faço para que ele fique no campo? E ela falou assim, não, ele não tem que ficar e ele não tem que sair. A função da escola é dar a possibilidade para que ele escolha e que ele tenha condições tanto de ficar e tanto condições de sair. E eu me identifiquei muito com essa fala dela, porque na inclusão a gente trabalha dentro da mesma perspectiva. Então, se eu tenho um aluno que não tem condições de aprender como todos os outros e acompanhar um currículo como todos os outros, eu vou fazer o currículo que ele tem condições de acompanhar. Sempre entendendo que não sou eu que determino até onde ele vai, mas eu vou fazer um currículo diferenciado para ele. Então, eu acredito nessa inclusão. Existem pessoas que acham que não. Você coloca a criança com deficiência na escola, você não faz a sala de recursos, porque a crítica é de que a sala de recursos e o atendimento educacional especializado é uma forma de segregar dentro da escola. E aí eu vou dizer o seguinte, no meu ideal de escola inclusiva, não precisaria de NAPNE, que é o setor que eu trabalho. Não precisaria de uma professora brigando no conselho de classe que a criança não foi para a escola porque ela é esquizofrênica, ficou presa dentro de casa porque é esquizofrênica e ela tem falta, e a falta dela é possível de ser justificada porque ela tem nota para passar. Então, quando a gente começa a pensar que uma criança que tem nota para passar, mas que é esquizofrênica, que nem é amparada pelo AE, mas eu vou lá defender essa criança porque eu entendo que essa criança está numa situação especial de aprendizagem, porque ela tem um outro comprometimento que interfere no processo de aprendizagem dela, eu tenho que ir lá e brigar com um colega para dizer que a falta dela pode ser justificada porque ela é esquizofrênica e estava em crise. E por isso que ela não foi para a escola. Então, assim, é uma luta constante. Falar sobre não ter recursos, aí a gente tem que ir lá atrás e ver onde é que começou a inclusão. Tem um texto da professora Eniceia Mendes, da UERJ, que ela faz esse histórico. E, assim, resumindo assim, muito... enfim, peço até desculpas à professora Eniceia Mendes. E ela vai dizer o seguinte, a inclusão é um processo, é um projeto econômico. Quando se pensou em inclusão e colocar a inclusão, e quando vem essa demanda toda de bota todo mundo em inclusão na perspectiva da escola regular, isso é um projeto econômico. Incluir é muito caro. Fazer a inclusão da pessoa com deficiência dentro de tudo que a pessoa com deficiência precisa é muito caro. Então, a gente pega e bota todo mundo junto, que sai mais barato. Então, existe uma construção histórica, né? Isso é retratado nesse artigo, e é um artigo de 96, se não estou enganada, que ela vem contando lá como é que começa a inclusão, que é um modelo que é copiado do modelo americano, e como é que começou nos Estados Unidos o processo de inclusão e tal. É porque nós que somos professores, que não fogem à luta,
tentamos fazer dar certo. Mas ele não foi feito necessariamente pensando nas demandas pedagógicas, educacionais, especializadas para dar certo, por exemplo. Né? Existe um pesquisador, o Stefan Ball, que ele trabalha com o ciclo de políticas, que é uma teoria que eu trabalho, que ele fala o seguinte: existe uma demanda social que ele chama de efervescência, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, tem alguém que quer falar de inclusão? Vamos embora lá. Mas tem um outro grupo em outro lugar, vamos lá. Que a gente vai criando os nossos, esticando os nossos tentáculos, né? Aí a gente começa a fazer pressão política para que existam propostas de inclusão, para que existam textos políticos para incluir. Aí os políticos são obrigados, eles precisam dos votos, então eles são obrigados a criar leis, que é o que o Stefan Ball chama de ciclo da produção do texto político. Ele produz a lei. Então, se a gente pegar a nossa LBI, que fez 5 anos esse ano, a lei é muito bonita. Só que a lei, ela não garante a efetividade dela na prática. Então, pela lei, eu tenho lá uma série de coisas, né, que eu deveria ter: formação do professor, formação continuada, equipamento, e sala, enfim, e eu não tenho. E não tem em lugar nenhum. E vou falar uma coisa para vocês. Conheço as escolas top do Rio, as caríssimas do Rio, não fazem inclusão como a gente faz na escola pública, gente. Com toda a nossa dificuldade, com tudo que a gente, em termos de material, de formação e tal, o que a gente faz na escola pública é muito superior ao que a gente vê na escola particular. A escola particular não faz inclusão como a gente faz. Então, assim, temos uma série de problemas na escola pública, mas esse problema da inclusão, nós estamos fazendo melhor, sim, e precisamos dizer que fazemos melhor. Em relação ao que o Marcelo perguntou, sobre a questão da medicalização, do diagnóstico, o autor, no início, é o Paulo Pires de Queiroz. Em relação à questão do diagnóstico, Marcelo, é um fio da navalha. Por quê? Houve um momento em que a gente, que é o período da medicalização da escola e tal, que a gente colocava no aluno o problema da não aprendizagem. Então, se esse aluno não aprende, é porque ele é doente. Se ele não aprende, eu vou mandar ele tomar um remédio, porque o remédio vai ensinar para ele, porque eu não sei ensinar para ele. E esse é um extremo. Existe um outro extremo, que é o extremo do não vamos fazer diagnóstico, não vamos pedir diagnóstico, não vamos orientar que se tome remédio, não vamos, que é um outro extremo, tá? Qual é a linha que eu sigo? É preciso que se faça uma avaliação individualizada dessas crianças. Hoje, já existem organizações, por exemplo, multiprofissionais, interdisciplinares, e essas organizações têm médicos, professores, psicólogos, como, por exemplo, a ABNEP, médicos, professores, psicólogos, terapeutas, que pensam em formas de criar estratégias para o acompanhamento dessas crianças. Tá? Então, por exemplo, se você me perguntar se eu sou contra a medicação, eu não sou contra a medicação. Eu não sou contra a medicação que é feita dentro de um acompanhamento médico, dentro de uma orientação, dentro de uma situação em que essa medicação garante qualidade de vida para a criança e para a família, porque é isso que deveria acontecer. Já mandei aluno fazer avaliação e pegar o diagnóstico e cobrei pelo diagnóstico e etc. Enfim, e conversei com as famílias para fazerem a medicação, para seguir a orientação do médico? Sim. Já falei para a família que não era para dar o remédio, que era para procurar outro médico, que não era bem isso, que a criança só precisava de uma trava. Entendeu? Um bom, vem cá, meu dengo, que resolvia. Se ficasse uma semana na casa da minha mãe, curava o TDAH. Também já fiz isso. Então, assim, cada caso é um caso. O que a gente não pode, e aí é a minha concepção, o que eu não posso é achar o seguinte:
Ele não aprende porque ele é autista. Isso eu não posso dizer. Ele não aprende da forma que eu estou acostumada a ensinar. Ele não aprende como todo mundo aprende, mas alguma coisa ele tem que aprender. O que não pode é uma criança autista frequentar a escola durante 5 anos e a família receber um relatório durante 5 anos dizendo que a criança é feliz. Como eu recebi uma criança assim. Isso não pode, né? Eu não posso colocar a minha dificuldade pedagógica em fazer acessibilidade para essa criança num diagnóstico, num medicamento e coisas desse tipo. Mas em muitas situações, a medicação ela é extremamente necessária. O diagnóstico, ele é reconfortante para muitas famílias. Existem famílias que acham que têm filhos loucos, sem educação. Muitas crianças são espancadas, autistas são espancados porque os pais acham que eles não têm limite, porque eles não têm educação. E aí, quando entende que a criança é autista, começa a fazer um atendimento adequado para aquela criança, a gente consegue fazer a orientação. Então, é difícil, né? A gente precisa de tentar achar um ponto de equilíbrio. Agora, eu também não condiciono o atendimento pedagógico a um diagnóstico. Porque, como a gente falou lá atrás, por exemplo, uma criança que esteja em situação difícil na família, ela provavelmente vai ter dificuldade de aprendizagem. Uma criança que vem de um ambiente opressor, de um ambiente agressivo, de um ambiente de medo, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. E ela não é deficiente intelectual, por exemplo. Né? Então, eu tenho que atuar em várias frentes. Tá? Eu levo 40 minutos para responder 3 perguntas, né? É quase outra fala. Obrigado, Flávia. Acho que a Cida tem agora o outro bloco de perguntas. Fiquem... Sim. Sim, a gente tem mais 2 questões aqui. Tem uma escrita que é a Iris e uma questão aqui do Maguinho. O celular não quer parar. Então, vou primeiro falar a questão do Maguinho e a Iris fala na sequência. E enquanto a Iris estiver perguntando, se o pessoal quiser se inscrever. Então, o Maguinho lhe pergunta o seguinte: na minha escola tem 3 crianças cadeirantes e uma cuidadora. Como pode isso funcionar? E aí, Iris, você pode falar. Então, Maguinho, depende. Por que depende? Primeiro, algumas coisas a gente não dá conta, tá? Eu também não dou conta na minha escola, não, tá bom? Eu falo para todo mundo que eu não faço um monte de coisas, porque eu sou professora, mas eu faço. Mas eu tenho que dizer que não vou fazer, porque senão o cuidador não chega para mim e eu fico sem ter como atender a criança. Primeira coisa, a gente precisa saber se as 3 crianças, e aí eu estou partindo de uma hipótese, tá? Essas 3 crianças precisam de cuidador? Porque essa é uma outra questão dentro da inclusão. Vou dar um exemplo que eu tenho. Eu tenho uma criança autista não verbal, chegou na escola com 6 anos. Hiperexcitada, gritava muito, muita estereotipia, muito difícil fazer a intervenção, usava um cinto de contenção para Parece que congelou a Flávia. A Flávia, caiu. acho que ela travou. Mas aí vamos esperar ela retornar, ela deve retornar. Enquanto isso, o pessoal vai colocando as questões aqui no chat, pessoal. Não Tem paga, uma pergunta não, da viu? Carmen. Tem uma pergunta da Carmen, que é do Marcelo Aleixo. Sim, tem a Iris também, que vai ter um tempo de fala. É que a Flávia já logo respondeu ao Maguinho, né? Mas muito bom, né? Porque é esclarecedor, né? A Lucie perguntou alguma coisa aqui, cadê? Lucia, quando a gente fala escolas do campo, a gente está se referindo às escolas rurais, tá? Do município. É porque a gente... A Flávia caiu, mas ela deve retornar.
as escolas rurais, elas são reconhecidas como escolas do campo pela legislação Decreto 7352 de 2010, né? Então, as escolas rurais, automaticamente, elas são chamadas, né, reconhecidas de escolas do campo, embora, né, elas ainda não estão executando a prática das metodologias e pedagogias da educação do campo, mas a gente está fazendo esse trabalho de formação exatamente para a gente se rever enquanto escolas, tá? E aí você pode se inscrever pela Escola da Terra, sim, tá? Tanto a Escola da Terra como o Memórias de Luta pela Terra também, tá bom? O Memória de Luta pela Terra, eu estou inscrito também. E o Leandro também está inscrito. A gente chama de questão agrária, né? Curso de questão agrária, só que ele é focado no estado do Rio de Janeiro e centralizado aqui para a nossa realidade em Campos dos Goytacazes. É um curso, né, onde o professor Paulo Alentejano, juntamente com a professora Leonilde, né, a professora Paula da UERJ, a professora Leonilde da UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, juntamente com a professora Ana Costa, da UF Campos, né, Universidade Federal Fluminense, da UF Campos, também estarão conosco como organizadores desse curso. E a gente vai estar também ajudando, dando esse suporte, né, com a parceria da gente da Secretaria de Educação. Então, vai ser um trabalho muito legal, onde nós, educadores, vamos estar aprendendo a trabalhar aí o espaço territorial, né, rural nosso. E também, a Flávia já voltou? Não, né? Mas eu estou falando aqui enquanto a aula não volta, né? Voltou. Então, só para terminar. Então, vai estar fazendo materiais pedagógicos, vai estar fazendo todo um trabalho. A princípio, o curso vai ser online, né? Ainda não temos ainda a perspectiva de quando teremos um encontro presencial, mas aqui a proposta tem construções de materiais pedagógicos práticos para a gente atuar, né, no nosso trabalho, tá? Nas nossas escolas. E já vou soltar, né, a lista de presença, tá, gente? E aí a Flávia está de volta. Liga o microfone, Flávia. O microfone está fechado. Acho que entrei no 4G, vou tentar entrar de novo no computador, mas senão vai aqui mesmo pelo celular. Então, como eu estava falando, era uma criança que precisava tinha uma demanda. Ah, voltou no computador também, vou para lá, peraí. Voltou. Gente, essas coisas só acontecem quando é ao vivo, né? Então, era uma criança que tinha uma demanda muito, muito complexa, né? De uma criança que não fala. E aí vocês pensem bem, eu estou colocando um profissional para fazer a higiene de uma criança. Existe também o cuidado que a gente precisa ter com quem está fazendo a manipulação dessa criança na hora da higiene do banheiro, né? Então, assim, essa criança aprendeu a usar o banheiro sozinha. Então, no início, a cuidadora levava ao banheiro, abaixava a calcinha, colocava no vaso, esperava fazer o xixi, fazia o barulho, secava, botava a calcinha, todo o processo. Depois nós ensinamos para que ela fizesse sozinha. Hoje a gente leva ao banheiro, espera e ela consegue fazer isso. E é uma aluna com alto comprometimento. Incluir também a dar autonomia. Então a gente precisa entender o seguinte, até que ponto essa criança precisa para ter a habilidade de um cuidador com ela o tempo inteiro. Porque ele é cadeirante, ele vai ser cadeirante a vida toda. É isso que eu estava falando lá no início. Algumas coisas a gente não consegue mudar, ele vai ser cadeirante a vida toda, então ele tem que aprender a ser cadeirante. E a gente que ensina ele a ser cadeirante muitas vezes, porque nem sempre o nosso aluno tem um terapeuta ocupacional para ensinar para ele a atividade de vida diária. Então, ele vai aprender. A partir do momento que ele aprendeu, esse cuidador pode passar para outra pessoa. Uma outra estratégia que a gente pode usar, lembra que a gente falou lá no início que todos somos agentes da inclusão e podemos ser agentes da exclusão? Então, o colega ajuda a empurrar a cadeira do outro colega. O colega ajuda a separar o material. Isso é cooperação, né? Então, em algum momento, a gente precisa descobrir uma situação que esse colega cadeirante, que essa criança cadeirante, também possa ajudar com uma outra coisa. Porque ela, com certeza, vai ter alguma coisa que ela vai poder ajudar alguém.
E nesse processo, a gente vai ensinando as crianças que é importante que tenhamos cooperação. E que eu preciso de você, você precisa de mim, e a gente vai cooperando e as coisas vão andando. É difícil, realmente. Eu entendo o seu questionamento, mas essa é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Ele precisa desse apoio o tempo inteiro? Talvez não. Uma pessoa cega precisa do guia o tempo inteiro, dentro da escola que ele está acostumado a ficar? Não. A nossa ideia na inclusão é dar suporte. Caiu tudo? Agora caiu. Não caiu não, só tá indo, Flávia. Não caiu não? Caiu ou não? Não, você está conectada aí. A nossa ideia é dar suporte. Tá. A nossa ideia é dar suporte para que essa criança tenha autonomia. Autonomia é cidadania também. Então, aos poucos, a gente vai tirando. Eu tinha uma criança que usava fralda, deficiência múltipla com deficiência física. No início, precisava de um cuidador. Tinha uma cuidadora que ficava com ele, que fazia o acompanhamento, que fazia a troca de fralda, que ajudava e tal. Começamos a desfraldar. Vamos desfraldar. Aí, o que aconteceu? Chegaram 2 crianças mais comprometidas do que ele, eu só tinha uma cuidadora. E aí chegou essa menina autista não verbal. Quem é que perdeu o cuidador? O que era deficiente múltiplo, com convulsão, transtorno de comportamento, que usava fralda, porque a outra era mais grave. Grave no sentido de complexidade, né? E ela precisava mais do cuidador. Então, a gente troca o cuidador. É assim mesmo, é apagando incêndio. É agindo na emergência, na urgência. Tem mais alguma coisa? Foi perguntado sobre a questão da escola do campo, né? A gente tem mais questões. Não, a escola do campo não foi para você especificamente, não. Foi para a gente aqui da formação. Tem a Iris para falar, que ela está inscrita já há um tempo. E eu tenho aqui para você mais algumas, a nossa última rodada de questões. Acredito que seja a última, mas vamos lá. Iris, pode falar. Oi, estão me vendo? Está me vendo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Boa tarde, gostaria de parabenizar a convidada. Eu quero falar mais sobre algumas experiências que eu tenho vivenciado, né? Eu sou formada em pedagogia, mas atualmente estou trabalhando como acompanhante. E na escola que eu atuo, né, tem uma aluna autista não verbal. E os pais são têm muita proteção com essa criança, né? E ela não fica muito na sala, então às vezes eu tinha que sair da sala com ela, ficar andando um pouco. E o pai me falou assim, você vai ter que dar uma assistência, né, no banheiro e tal. Aí eu até, não sei se dá para vocês verem daqui, ó, vamos ao banheiro, uma rotina que eu levei para mostrar a menina, né, quando a gente fosse ao banheiro, o que tinha que fazer. E eu apresentei isso aos pais. E falei, pai, a gente tem que ensinar autonomia a essa criança, pai. Mas eu só quero que ela fique, não estou interessado que ela aprenda nada, não. Eu só quero que ela fique um pouquinho mais na escola para interagir um pouco com as crianças e tal. E desde que eu apresentei esse papel, né, como ir ao banheiro, dar descarga, que eu iria ajudar a criança a fazer isso, os pais não voltaram mais com a criança. E é o que você falou, né? É a superproteção, né? A menina, eu acho que tem mais de 10 anos, né? Não fala. Eu teve um momento que eu levei o computador e fiquei trabalhando jogos com ela. Ela balbuciou algumas palavras, tal. Eu falei, pai, ela fala, né? Ela fala quando quer, porque assim, pai, a gente precisa estimulá-la a falar, quero água, falar água. E eu acho que é o que você falou, né? A gente está na sala de aula, seja como acompanhante, como auxiliar, professor, qualquer outro, a gente tem que buscar estar estimulando a autonomia das crianças, né? Não só as crianças especiais, como as crianças da educação infantil, porque eu acho que o papel da gente é esse, é estimular para eles caminharem, né? Que a gente não vai mudar a situação deles de uma hora para outra, mas esse papel do educador
tanto o professor quanto o auxiliar, como acompanhante escolar, é isso, proporcionar e ajudar nisso. E eu acho que é muito importante ter esse profissional na sala. E eu gostei muito da sua apresentação, e é só isso só, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Iris. Olha, isso que a Iris fez é certíssimo. A gente chama isso das pistas visuais, né, na rotina do autista. O autista precisa da rotina e a gente coloca o passo a passo nos cartõezinhos, é comunicação alternativa, que chama isso, e aí eles vão seguindo pelas pistas visuais. E aí a fala da Iris me chama a dizer duas coisas para vocês que não são muito agradáveis da gente ouvir, depois disso tudo que eu falei para vocês, mas que acontece. É que nem sempre a família coloca a criança na escola para a criança participar de um processo de inclusão efetivo para aprender e se desenvolver, porque isso também tem uma demanda muito grande, é muito cansativo, tanto para o profissional que atende, quanto para a família. Para vocês terem uma ideia, algumas crianças que nós acompanhamos, eu preciso fazer o rodízio dos profissionais, porque a gente não aguenta ficar os 6 tempos de aula com as crianças todos os dias, porque fisicamente, mentalmente é muito cansativo, né? E realmente algumas famílias, eles colocam as crianças na escola para terem algum descanso, né? Eu não vou entrar no juízo de valor em relação a isso, porque eu acho que existem várias questões por trás disso, e eu não sou mãe de uma criança especial para falar disso, enfim, mas acontece, tá? Então, eu já recebi crianças que a família falava assim, que eu falava, olha, se essa criança tiver um atendimento assim, se você fizer assado, se você tomar essa determinada atitude, essa criança vai evoluir. E a família não tinha essa preocupação da evolução, a preocupação da família era de que a criança ficasse na escola. E aí, quando eu chamava a família na escola, a família ficava extremamente incomodada porque eu chamei na escola. Ou porque uma criança, por exemplo, com uma questão comportamental muito séria, eu chamava a família na escola para que a criança fosse embora antes do horário previsto, né? Então, isso acontece. Isso acontece da família colocar a criança na escola sem acreditar que a criança vai aprender. E outra coisa que acontece também é que algumas famílias de crianças, eu falo muito crianças, tá, gente? Porque eu trabalho com crianças, basicamente, então por isso que eu falo crianças. E outra coisa que acontece também é que algumas famílias têm preconceito com outras crianças especiais, tá? Que é uma coisa também que eu fiquei muito surpresa em ver uma família de uma criança autista discriminando uma família de uma criança com síndrome de Down. Isso, para mim, assim, eu não tenho nem palavras para descrever. Mas é uma coisa que acontece, sim. E a gente que trabalha com inclusão, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso, tá? Vamos a mais questões, mas tem sim. Pessoal, somente para lembrar, o professor Leandro, né, professor Léo, né, que deu a nossa aula sobre arte, né, olhar sobre o campo, ele está necessitando de que vocês dêem um retorno do formulário, né, da pesquisa que ele fez com vocês. Então, assim, ele provavelmente não enviou o link, né, do formulário, é coisa rápida, vocês respondem rapidinho, né, não é nada demorado. Ele enviou por e-mail de vocês, verifica a caixa de e-mail de vocês, tá? Caso contrário, vocês sinalizem aqui no chat para a gente estar enviando novamente, para ele estar enviando novamente para vocês, tá ok? Então, ele está aqui conosco, né? Tá acompanhando a gente, e ele só está pedindo para lembrar, né? A gente está só reforçando para vocês estarem respondendo o formulário, tá bom? Vamos lá, as questões da Flávia, as nossas últimas questões, apesar de que apareceu... não, mas essa não é. Então, vamos lá. A gente tem uma questão aqui da Carmen, que ela pergunta o seguinte: como fazer a inclusão de pessoas com deficiências físicas e cognitivas em uma sala de aula pública com 48 estudantes? A Raquel... Aí, rapaz... Aí tem mais algumas aqui para você. A gente vai fazer logo essa rodada, aí fica com você.
Aí a Raquel Dutra pergunta, como ficam os alunos da EJA? A Regina Ramos, ela pergunta, o que fazer quando os pais não aceitam que um professor corrija o seu filho dizendo que ele é especial? Assim pensam que o seu filho pode fazer o que quiser. E aqui teve uma questão aqui da Thaís, que ela diz o seguinte, para a gente terminar esse bloco. A minha escola tem uma turma de pré-2, educação infantil, né, pré-2, com 25 crianças, né, com idade de 4 anos fora do recomendado pelo MEC, que é de 20 crianças. Com 2 crianças especiais, sendo que uma só tinha laudo e, por isso, direito ao apoio de um cuidador. A outra criança sem laudo, mas que não apresentava noção de perigo, andando sobre as mesas de carteiras e escalando estante da sala. Não teria direito a um mediador para auxiliar na sua aprendizagem e segurança? E aí a gente para esse bloco aqui para poder a Flávia poder responder, e a gente acha que tem mais 1 ou 2 questões ainda. E a gente encerra. Aqui é o bloco de rodadas aqui. Em primeiro lugar, a questão da sala de aula, né? Essa sala de aula não esse quantitativo de alunos na sala de aula, isso não é adequado para ninguém, nem para doutorado, pós-doc, master-doc e nada disso, né? Mas é a realidade que a gente encontra nas escolas no nosso país. O que eu posso dar como sugestão é fazer o trabalho por grupos, né? Então, você divide a sala e não trabalhar com a sala inteira, fazer o trabalho com o grupo em forma de atividade diversificada. Mesmo que não dê para fazer atividade diversificada, mas que os grupos trabalhem separadamente, que você consiga fazer a orientação das atividades dentro dos grupos e não com todo mundo. Uma coisa importante, quando a gente tem uma criança com deficiência, e não só deficiência, tá? Uma criança, por exemplo, às vezes a criança não tem deficiência, mas às vezes ela tem TDAH e ela é uma criança muito difícil, em termos da interação social por conta de controle inibitório. E a gente vai trabalhar com grupos, é muito importante que, o bonzinho não fique sempre com ela, gente, porque senão a gente vai tornar o bonzinho malzinho, porque ele não vai ter paciência. Porque em algumas situações a gente pensa assim, eu sou adulta, eu estudei para isso, eu estou recebendo, eu vou respirar, eu vou lá fora para beber uma água e vou voltar e vou continuar fazendo, porque a gente perde a paciência. E as crianças também perdem a paciência. E às vezes a gente tenta colocar aquele que aceita sempre, aquele que aceita tudo, para ficar sempre com aquele colega que tem mais dificuldade em fazer esse controle inibitório na relação com o grupo. E isso é muito ruim para esse grupo e para esse colega que sempre fica com o outro que dá trabalho, digamos assim. Então, é bom que se tenha um rodízio. E que essa criança que dá esse trabalho, né, social, na interação social, que ela tenha ocupações que ela não tenha tempo de desestabilizar os grupos. Eu acho que essa é uma coisa importante. A gente não pode pensar em fazer inclusão. Eu não posso incluir uma criança e excluir 39, né? Quando eu faço a inclusão de uma criança, eu tenho que pensar que aqueles outros colegas da sala, eles também estão em processos de inclusão, mesmo que seja uma inclusão diferenciada. Então, por exemplo, eu tive um aluno que ele não tinha a menor condição de participar da aula na turma com os colegas, porque ele não conseguia, ele não tinha controle social, controle inibitório nenhum para ficar um dia inteiro com a turma, uma turminha de primeiro ano, tá? E eu que nunca tinha feito isso, porque eu acho que a inclusão se faz com aluno especial dentro da sala regular, precisei ficar com esse aluno 1 ano na minha sala. Então, esse aluno, ele ia um pouquinho na sala regular, ele ficava um pouquinho, antes de acontecer alguma coisa, ele saía, ia fazer atividades na sala do NAPNE, ele ia fazer outras coisas, no dia seguinte ele vinha, ficava mais um pouquinho, e ele saía. Por que eu fazia isso? Porque aquelas outras crianças de 6 anos, eles têm o direito de participar de uma classe de alfabetização tranquila, com a rodinha, com o tempo da massinha, com o trocar, com o sentar. E se eu deixasse ele lá dentro, essas crianças não teriam essa possibilidade de ter essa vivência escolar tranquila.
E aí eu estou ensinando para essas crianças que ter um colega com deficiência, ter um colega especial, é muito chato. E não é isso que a gente deve fazer, na minha opinião, tá? Então, às vezes, fazer essa troca dos turnos, ela é fundamental até para a turma poder respirar, para o colega poder respirar e para a turma poder respirar. Então, essa é uma questão quando você tem 2 alunos ou 3 alunos dentro da sala e a sala já tem muitas crianças. Outra coisa, não existe legislação que determine mínimo de alunos em turma. Não existe isso, isso é um mito, tá? Então, o que existe, que a gente não sabe se vai existir mais, é o pagamento da dupla matrícula do Fundeb para as escolas municipais, isso não serve para as escolas federais, que tem criança especial matriculada. E essa interpretação ela é feita assim, alguns diretores de escola entendem que se eu tenho uma criança especial e eu vou receber a dupla matrícula, eu posso tirar uma criança dessa turma. E outros diretores de escola entendem que, não, eu tenho essa, eu vou receber a dupla matrícula, mas eu continuo com o quantitativo de turma. Tá? Então, não existe mínimo de turma, de alunos em turma, quando se tem uma criança especial. Tá? Eu estou falando dentro do aspecto legal, eu não estou falando que isso é certo, que isso é bacana, que deveria ser assim, eu estou falando do aspecto legal. Em relação a mediador e a cuidador, a lei, a LBI, ela não tem previsibilidade de mediador. Então, quando a criança precisa de um profissional de apoio escolar, esse é o nome, eu oriento a família a entrar com ação no Ministério Público, na Defensoria Pública, pedir onde é a fé dela, onde ela crê, mandar carta para o jornal, botar a boca no trombone. Porque, às vezes, assim a gente consegue. Mas eu não recomendo pedir mediador, porque esse termo mediador não é um termo legal. Ele não está na LBI mediador. E aí, o que acontece? Pede mediador e quando o juiz pega lá e vai olhar na lei que não está escrito mediador, ele simplesmente nega. Porque isso não está escrito. Às vezes, eles mandam botar um mediador, porque eles não viram alguma coisa assim, entendeu? Mas o termo não é adequado. Então, você não tem garantia de que essa situação vá acontecer. Em relação ao diagnóstico, eu quero dizer para vocês que a LDB de 96, ela já tinha previsibilidade para as adaptações necessárias para a facilitação da aprendizagem. Então, a gente pode pegar a LDB lá atrás e dizer o seguinte, essa criança precisa de um atendimento diferenciado, mesmo que ela não tenha ainda o diagnóstico. Outra coisa que eu também uso, que não sou muito simpática, nem todo mundo gosta de mim. Eu tenho um pessoal também que não gosta de mim. Conselho tutelar. Eu voto no conselho tutelar. Eu faço a denúncia para o conselho tutelar. Eu encaminho a criança para fazer avaliação. A família não faz avaliação. Eu encaminho de novo. Aí não faz, eu chamo de novo. Aí não faz, aí eu mando telegrama. Aí não faz, eu vou ao conselho tutelar e faço uma denúncia. Tá? Enquanto escola. E aí o conselho tutelar toma as medidas para que essa criança seja avaliada. Porque, em alguns casos, um diagnóstico faz muita diferença. Muita diferença. Porque, às vezes, o diagnóstico vai implicar naquela medicação que eu falei antes, né? E que a criança precisa. Né? Então, e se a criança não tem o diagnóstico, eu não consigo fazer. Então, o diagnóstico ele não é determinante para mim, entre aspas, tá? Ele não é determinante para mim, entre aspas, para eu fazer a inclusão dessa criança em termos de adaptações, de acessibilidade, de acompanhamento. Mas ele é determinante, sim, quando eu faço o censo e eu digo lá no censo que eu tenho tantas crianças com deficiência e que, por isso, eu preciso de mais professor para essas crianças. Esse problema é problema do Brasil, tá, gente? Aliás, eu estou descobrindo que não é só do Brasil, tá? A gente acha que é só do Brasil, mas não é só do Brasil, não. Tem mais alguma? Não tivemos mais nenhuma questão. Eu deixo com o Marcelo. Desde já agradecer a Flávia, né, por essa participação. A aula foi, assim, maravilhosa, muito esclarecedora para a gente, bem profunda, mexe com bastante coisas assim
Eu, particularmente, não tenho essa intimidade com a educação inclusiva, né? Porque ela foge aí às minhas alçadas profissionais, mas eu confesso que eu preciso me interagir mais com essa temática, né? Principalmente para a gente que está na área rural, que é tão precarizada, né? Então, assim, em nome da Coordenação de Educação do Campus, da Secretaria de Educação do município de Campos, né? A gente já gostaria de antemão já te agradecer, né? Por esse momento de estar aqui conosco. Eu vou passar para o Marcelo, que ele tem uma fala final, né? Então, também queria agradecer a Flávia pelo aceite, logo de prontidão, quando foi feito. Agradecer a todos os educadores, educadoras, pesquisadores, colaboradores que têm contribuído com a gente nessa roda de conversa, no sentido de animar, né, ou seja, de construir um espaço de potência, né, de esperança também desse trabalho. Então, já de antemão, gostaria muito de agradecer. E aí, eu queria trazer hoje, né, para encerrar nessa roda de conversa de hoje, com esse tema tão importante que a Flávia trouxe, né, dentro do nosso histórico de exclusão no Brasil, no município de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Eu queria trazer a memória de um grande lutador da educação popular. Vocês já devem ter ouvido falar bastante nele, acredito por conta da notoriedade dele nesse momento, né, do falecimento dele na sexta-feira. Até o dia de hoje eles estão num processo de martírio. Então eu queria deixar para a Flávia e para todos vocês trazer a memória de Dom Pedro Casaldáliga, um importante lutador cristão e que ouvia, a partir da pedagogia da escuta, ouvia as vozes e os clamores do povo e ouvia dentro dos seus processos de luta o processo de exclusão. Então, queria dedicar a Flávia, de forma a agradecer o carinho dela, e a todos vocês, amigos, que tem vários amigos aqui, Lucie, minha amiga, enfim, queria deixar para vocês essa poesia, em memória a Dom Pedro Casaldáliga. Que venham me calar, eu não calarei. A saliva que circula em minha boca, lançarei na face do que julga com crueza aqueles que não encontram armas para sua defesa. Calem a boca, os que atacam, os que matam. Lavem a boca para falar dos que morrem. Perigosos são os que destilam veneno aos ouvidos desatentos, que balançam as cabeças e dizem amém. Eu não vou abrir mão da utopia. Não me cabe a tua mais-valia, que tudo corrompe e tudo detém. Eu acredito na paz. Não me venha com guerra. Que se unam os lares, que se faça a divisão igual da terra. Enquanto o homem dominar o homem e for fatalismo o discurso reproduzido, quanto a vida valerá? Até quando este neoliberalismo desenfreado nos aniquilará? Liberdade de verdade, liberdade eu vou gritar, unir minhas mãos, repartir o pão, o chão, e você então virá. Essa poesia da Camila de Paula, no Encontro de Teologias da Libertação, em homenagem a Dom Pedro Casaldáliga. E eu queria agradecer que venham me calar. Obrigado. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos vocês. Obrigada a todos e todas. Semana que vem Posso deixar uma recomendação? Pode sim, Flávia. Recomendação? Eu ia ler, mas é muita coisa. Tem um texto do Rubem Alves que fala da maquineta de roubar pitangas. E é um texto que fala muito sobre o nosso trabalho e sobre a valorização do nosso trabalho, que às vezes a gente não tem ideia de que o simples é tão complexo. É mais complexo fazer o simples do que fazer aquilo que aparentemente é muito sofisticado. Então, se vocês puderem ler depois esse texto da maquineta de roubar pitangas, é um texto poético, mas ele fala sobre aprendizagem de uma forma muito bacana, e eu acho que vocês vão se identificar com ele. É um texto que mexe muito comigo, tá? Um beijo para vocês, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, obrigada até semana a todos, gente. Semana que vem tem mais. Nosso tema da semana que vem vai ser qual, Marcelo? Currículo e identidade. O que é preciso aprender? Com a Ana Lu, a mãe do Pedro II. Um beijo. Minha parceira de inclusão.
inclusão, junto com o Léo. Gente, até semana que vem, até a próxima quarta, neste mesmo horário, só não vai ser da mesma sala, porque a gente vai mandar o link, ok? Um abraço, obrigado a todos os educadores e educadoras que estão conosco aqui nessa tarde. Um abraço, fique com Deus, se cuidem. Obrigada. Abraço.